Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 22 de julho de 2022. E o tema que estudaremos, na verdade, será um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Vendo a Face do Ourives. Existem alguns textos que vão aparecer no nosso guia de estudos que merecem ser aqui desdobrados, textos escritos por Ellen White. O primeiro deles, do livro Educação, na página 159, falando sobre a questão da formação do caráter, ela diz assim: a formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada a seres humanos. Nunca seu cuidadoso estudo foi tão importante como hoje. Jamais qualquer geração prévia teve de enfrentar aflições tão intensas. Nunca antes jovens foram defrontados por perigos tão grandes quanto hoje. Quando a gente olha para essa frase dela, parece que ela estava olhando exatamente para aquilo que a gente está vivendo. Nossa juventude nunca foi tão exposta a tantos perigos, a tantas ideologias, a tantos enganos e a tantas tentações como hoje em dia. Não é à toa que não são poucas as famílias que têm vivido verdadeiros dramas ao ver os seus filhos seguindo por caminhos completamente alheios à fé e, ao mesmo tempo, aquilo que são os princípios da palavra do Senhor. Mesmo filhos que foram criados dentro de lares cristãos, de lares onde os princípios da palavra de Deus foram colocados diante deles. E por que estamos vivendo essa crise hoje? Quanto mais nos aproximamos do tempo do fim, quanto mais nos aproximamos do fim do tempo do fim, quanto mais nos aproximamos do retorno de Cristo Jesus, mais intensamente veremos as forças da rebelião trabalhando. E é exatamente nessa época que o texto vai dizer que nunca foi tão importante como nessa época um cuidadoso trabalho na formação do caráter. Um caráter que possa suportar as diversas provações, as diversas dificuldades que estão adiante de nós. Dificuldades em todos os sentidos. Há um outro texto que vai aparecer aqui também, que é do livro Para Conhecê-lo, na página 347, também de Ellen White, onde ela vai falar aqui sobre o símbolo das 10 virgens. Ela diz assim: as virgens imprudentes simbolizam os que não se prepararam mediante o desenvolvimento do caráter, de modo a subsistir em tempo de crise. Há um detalhe que a gente precisa entender aqui. Como nós já vimos durante a semana, o azeite que estava dentro das lâmpadas, ele representa o Espírito Santo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é um símbolo do tipo de caráter que Deus quer que nós tenhamos, que vai brilhar, que vai produzir luz nesse tempo de grandes trevas espirituais e morais. Mas, ao mesmo tempo, o que o texto aqui está dizendo é que essas virgens imprudentes, ou seja, aqueles que não tinham o azeite, foram aqueles que não desenvolveram caráter. Não tem como nós fazermos um desenvolvimento de um caráter à semelhança do caráter de Cristo Jesus, a não ser que o Espírito de Deus esteja morando dentro de nós. Que gastemos tempo com o estudo da palavra, com a oração, com a busca. Mas tantas têm sido as atividades que chamam a nossa atenção, que nós temos colocado em segundo plano, se não em terceiro, quarto ou quinto, o buscar a presença de Deus, o deixar que o Espírito de Deus tenha acesso à nossa própria vida. E o texto continua. É como se fossem a seus vizinhos e dissessem: deem-nos do seu caráter, ou nos perderemos. O Senhor concedeu a toda pessoa a oportunidade de obter um caráter justo, através das horas de graça. Não proveu, porém, um meio pelo qual o agente humano pudesse comunicar a outro o caráter que ele desenvolveu, passando por experiências difíceis, aprendendo lições do grande mestre, de modo que possa manifestar paciência sob provações, exercitar fé, de modo que possa remover montanhas de impossibilidades. O que ela está dizendo é uma coisa muito verdadeira. O nosso caráter, ele é formado, ele é aprovado, baseado naquilo que nós vivemos. Aquelas situações difíceis que a gente enfrentou e, ao mesmo tempo, manteve firme a fé no Senhor Jesus, é o que nos capacitam a enfrentar cada vez situações mais difíceis. Situações que podem fazer com que uma pessoa que não tem uma experiência forte com Deus naufrague na fé, são enfrentadas e vencidas por outras pessoas. Qual a diferença entre uma e outra?
é o que fez diante das oportunidades que Deus concedeu para que o caráter pudesse ser purificado. Essa não é uma experiência que nós podemos compartilhar, que a gente pode oferecer para o outro. Olha, eu vou te oferecer um pouco da minha fé. Isso não existe. Fé só aparece quando ela é provada no fogo. Por isso, para você que talvez esteja enfrentando um momento de dificuldade, um momento de provação, aproveita esse momento para solidificar ainda mais a tua fé numa experiência forte com Deus. Vamos orar por isso? Obrigado, Pai, porque em tua palavra descobrimos que mesmo as provações são permitidas na nossa vida com o propósito de fazer com que nos aproximemos ainda mais do Senhor e que tenhamos uma fé sólida, capaz de remover montanhas. Ajuda-nos a desenvolver um relacionamento contigo que nos possibilite esse tipo de fé. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?